Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Vamos lá. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral ao vivo, né? Hoje a gente vai tratar aí da robotização das... Eu até coloquei no flyer, teve um erro no flyer, né? Que eu ia falar robotização, saiu robitização, né? Então, errata ao vivo aqui. Mas a gente vai falar dessa... Eu coloquei informação, mas é a robotização da desinformação, que é essa que é a realidade que a gente tem vivido durante esse processo todo eleitoral que a gente está passando. Uma discussão que nós já tivemos aqui há quase um ano, mais de ano, já falando sobre essa questão da fake news. Tivemos na Faculdade Milton Campos o Diego Reis, que deu uma aula lá sobre fake news, agora está lançando seu livro lá em São Paulo. Ficou de me mandar um livro aqui para eu poder sortear, e vai ser com muito prazer que eu farei isso. E a gente também falar um pouco dessa insegurança e esses ataques que as instituições, né, democráticas têm sofrido, se isso faz parte também de um processo de volativização, né, do direito. A gente tem que discutir uma série de coisas. Algumas coisas eu li da Virgínia Fontes, do Norberto Bobbio, que eu tenho voltado a ler agora. A gente precisa se debruçar muito no estudo e ler bastante coisas, porque a gente está vivendo um momento muito turbulento da nossa sociedade. Eu acho que é um momento da gente parar, pensar, refletir e ver quais os passos que daremos daqui para frente. Sejam todos bem-vindos aí ao Cultura Geral. Não é brincadeira fazer o programa diário, mas eu acho que a gente está conseguindo cumprir um papel muito importante para a sociedade brasileira. Sejam todos bem-vindos. Filipão, como não podia deixar de ser, a gente está aqui para debater mais esse assunto e falar um pouco mais da fake news, que realmente é um tema que a gente ainda vai debruçar por isso aí por um bom tempo ainda para discutir, porque vai interferir gradualmente nas eleições futuras. Não só nas eleições, né, Betão, mas nas relações sociais que nós vivemos, né? Qualquer fenômeno social a partir de agora, a gente tem que também enfrentar a questão da desinformação de modo muito mais sério. É claro que a mentira, a desinformação não foi inventada agora, mas a forma como ela está sendo capitalizada e utilizada nas redes sociais no Brasil, isso de fato é algo muito preocupante. E a gente ainda não encontrou a solução, né? A verdade é essa. A verdade é que a solução é um caminho muito tortuoso e difícil, porque a gente está envolto de uma série de direitos fundamentais ali que a gente tem que saber manejá-los e ao mesmo tempo para conseguir consertar a situação que a gente está. Né? Sem sombra de dúvidas, como é que a gente pode pensar em simplesmente retirar meios, né, de propagação das fake news, que isso supostamente pode afetar a liberdade de expressão? Se a gente, eventualmente, o que está em pauta hoje no TSE também, de uma eventual impugnação a uma candidatura, a gente está retirando também um direito político. Né? Então, a visão, o caminho é tortuoso, o caminho é difícil, mas a gente vai ter que enfrentar esse caminho. Né? Já enfrentamos vários caminhos da sociedade e esse a gente tem que começar a enfrentar desde já. Esse desafio, Felipe, tem uma... Acho que nós fizemos 10 programas sobre... Pelo menos, se não foi título fake news, foi subtítulo. Foi subtítulo, foi abordado. Mas não tem como fugir disso, né, Felipe? Não tem como não discutir isso. Isso decidiu a eleição dos Estados Unidos. Né? Teve uma função muito importante no Brexit. Teve também na eleição da França. E, obviamente, que na América Latina não ia ficar fora disso, né, por causa dos interesses. Vamos ter que debater isso cada vez mais, Felipe? Nós vamos ter que discutir isso mesmo que seja cansativo, não? Não, sim, sem sombra de dúvidas. Né? Sem sombra de dúvidas, as fake news são temas centrais em todas as democracias ocidentais, diria assim, né? Que são o local de um espectro democrático, onde a democracia ela consegue reverberar ainda de forma mais adequada, digamos assim, ainda que com algumas das suas variações, né? Mas, sem sombra de dúvidas, isso tem que ser enfrentado. A questão
que eu já venho debatendo há um tempo, né? Esses estudos são todos ainda muito preliminares, não tem como a gente desenvolver uma pesquisa séria e já apresentar resultados em 1 ou 2 anos, né? Uma pesquisa séria demora tempo, a gente tem que ter paciência. Mas ao menos esses 2 aspectos, né, que eu apresento que são centrais das fake news. Porque é o seguinte, é muito difícil, Betão, dizer para você o seguinte, ó, o eleitorado norte-americano só votou no Donald Trump por causa das fake news. É difícil, eu não consigo afirmar isso, e nenhum estudo nunca vai conseguir, né? Existe a formação de um voto, de um eleitor, depende de uma série de mecanismos e contextos e causas para que esse voto seja formado em última instância, né? Você tem uma situação política específica lá de vários eleitores não conseguirem entender as políticas públicas do governo Obama, ou a Hillary Clinton, por exemplo, ela não ser uma figura ainda representada na velha política, lá nos termos dos Estados Unidos, né? Então a gente não consegue falar que o eleitor americano votou no Trump por causa das fake news. Mas as fake news geraram pelo menos 2 consequências que são visíveis de imediato. A primeira é uma hiperpartidarização, né? A gente junta isso num fenômeno de Big Data das bolhas sociais que a gente está vivendo. Ao consumir notícias cada vez mais que confirmam o meu ponto de vista e optar por escolher essas notícias, né? Porque hoje eu não tenho só mais a televisão como o único mecanismo de informação. Na verdade, eu tenho um mundo todo em minhas mãos. E eu escolho aquelas notícias que confirmam as minhas tendências. Naturalmente, eu só começo a consumir, e eu digo consumir mesmo porque é uma situação de mercado de consumidor quase, a consumir notícias a favor dos meus pontos de vista próprios. E no final das contas, você começa a radicalizar seu ponto. E só terminando também, a segunda questão que eu vejo, que talvez seja para mim a mais preocupante, né, fora essa hiperpartidarização, é que, consequentemente, com um fluxo de notícias falsas e tendo ciência que ao meu redor uma série de notícias tem o potencial de serem falsas, eu passo a não mais ter a certeza de distinguir o que é verdade do que seria mentira. Eu, consequentemente, passo a ter desconfiança com diversas instituições. A gente teve aqui semana passada o Dr. Adriano Denardi, né, presidente administrativo do TRE, e ele disse isso de uma forma muito clara. As pessoas estão desconfiadas com a urna eletrônica. Ainda que a gente demonstre a segurança, não só do aparelho, mas todo o procedimento em volta dele, as pessoas desconfiam. E tem uma desconfiança cada vez mais crescente. E essa desconfiança, para mim, que traz um risco à democracia cada vez maior, de não confiar no outro e no Estado, e na informação que está chegando a nós. A gente estava conversando aqui antes de a gente entrar no ar, e você estava falando que você está lendo agora, eu voltei a ler Norberto Bobbio. Você estava lendo o que você está falando? Que você falou? Na verdade, eu iniciei a leitura de um e o outro tá na estante, né, naquele livro da estante. Eles brincam que a visão de um é o copo meio cheio e a visão do outro é o copo meio vazio. Né? Um é o mais positivo com a situação que a gente está vivendo, o outro um pouquinho mais negativo. São 2 livros, né? Um Como as Democracias Morrem, que é do Steven Levinsky, que que inclusive chegou a circular, pelo menos na minha bolha social, né? Um livro que ele consegue enxergar que a democracia como a gente conhece hoje, ela está tendo um recrudescimento das instituições democráticas como um todo, e que, consequentemente, não na forma antiga de terem tanques nas ruas, né, e coisa do tipo, mas a gente está vivendo uma nova onda de abusos autoritários, inclusive chegam pelo meio democrático, e, consequentemente, eles têm uma forma anti-institucional, né, de atacar as diversas instituições democráticas que foram construídas ao longo dessa última década. Então ele vê isso como um processo quase que de recrudescimento. Mas é claro que eu estou dizendo isso sem ter aprofundado minha leitura no livro. Sim, né? sim. Mas o segundo, esse sim eu já estou lendo, é Como as Democracias Chegam ao Fim, que é do David Huntsman, que é um professor de Stanford, e ele faz a leitura dele do copo meio vazio, né? Que na verdade a democracia ela não está chegando ao seu fim. Eventualmente ela pode chegar, igual qualquer ação humana, experiência humana, né? Isso pode acontecer. Mas que, na verdade, ela está passando por uma crise de meia-idade. Então, a democracia, Betão, é igual você, sabe? Sim. Que chega um certo momento, você já viveu grande parte da sua vida,
Aí você chega à meia-idade e pensa assim, pô, vou andar mais estiloso um pouco, vou sair com umas meninas aqui, vou sair para beber na rua. Não que você vai se transformar de novo naquele adolescente, naquela criança que você era. Mas você apresenta alguns comportamentos semelhantes àquele adolescente que você carregava consigo. Sim. Né? Não que você vai necessariamente retroceder, mas você vai ter um momento talvez de... Um retorno às origens. Um retorno às origens, mas para depois você aprender com seus erros e crescer nesse processo. Né? Então, o copo meio cheio. Pô, a gente está passando por dificuldades, mas isso é natural da vida. E a gente pode chegar a um fim mais sereno do que esse de uma ruptura. É aí que tem uma reflexão do Norberto Bobbio, e aí vira uma conversa um pouco teórica, vocês vão me desculpar um pouquinho, mas eu acho que é necessário que ele coloca entre as 6 principais características quando ele fala que onde a democracia falhou, ela não entregou aquilo que ela prometeu, e um último desse ponto é o sujeito não educado, que é o sujeito que desacreditou em tudo, que ele não acredita mais na política, ele não acredita mais que as coisas estão funcionando e tal. E tem essa coisa também, quando eu vejo isso, eu vejo, por exemplo, quando você fala das instituições, a gente está falando também das instituições, a pessoa já não acredita mais, ele não acredita na urna eletrônica. Eu acho que transporta isso, mesmo sendo um escritor, um pensador do século XX. Talvez esteja por aí, Felipe, essa coisa assim, dessa desconfiança toda e essa pega da volatilidade da informação está ligada a essa questão do sujeito não educado porque não tem educação, mas é porque ele desacreditou de fato no processo democrático. Seria como se fosse uma educação política, né? Sim, dizer, né? De um amadurecimento político de setores da sociedade e inclusive não acreditarem no meio político, pelo menos o meio político assim como está apresentado para eles como meio no qual seria o suficiente para resolver as situações de conflitos, né? De fato isso acontece. Eu acho até interessante uma frase, né, sem fazer qualquer ato de campanha, mas uma frase que o então presidencial Ciro Gomes disse, que eu acho que ela pega no ponto, né? Democracia é algo lindo, mas tem seus custos. Esse foi algo clássico no primeiro debate presidencial, um debate entre ele e o Cabo Daciolo, mas que essa frase, assim, tentando abstrair um pouco, ela significa bastante. Porque a democracia, ela é um momento, né, um sistema do qual a gente promove uma abertura. Né? A gente quer que o maior número de agentes possíveis possam dar opinião, ter voz e, consequentemente, ter poder de influenciar o estado das coisas. Né? A gente sai de um mundo elitizado, né? A gente sai de um padrão onde apenas as elites decidem, mas a gente transporta esse grau esse grau decisório para o povo. Né? Todo mundo pode ali decidir. Eu falo em termos de elite não necessariamente econômicos, mas em termos talvez um pouco mais intelectuais, não sei, mas só um grupo que pensaria, a condição do saber ali, a condição do saber como se fossem notáveis. Né? A gente não vive mais uma democracia de notáveis, a gente vive uma democracia onde todos nós podemos participar. E esse processo de participação, ele é um processo doloroso. Né? Descobrir, muitas vezes, debater opinião com familiares, pessoas próximas de nós, é um processo difícil de ser ingerido. E muitas vezes a democracia ela pressupõe o quê? Né? Exatamente, eu confrontar as minhas ideias com os outros e, caso o outro tenha uma ideia ou traga argumentos melhores que os meus, consequentemente o que acontece? Eu posso mudar de opinião. E mudar de opinião, sair de uma lógica simplista, né, de se A mais B é igual a B, para sair para um mundo de reflexões teóricas e de vários campos científicos distintos, é algo difícil. Né? Existe que causa uma ruptura. Hein? Causa uma ruptura, até mesmo porque o nosso organismo não está preparado para isso. Existe um prêmio Nobel da Economia Comportamental, que é o Kahneman. Ele ganhou o Nobel dele, salvo engano, em 2011. E ele tem um livro que ele escreve basicamente sobre o pensamento humano. Nosso corpo, a gente é quase como se fosse programado para ter 2 tipos de sistema. Né? O sistema 1 e o sistema 2 de pensamento. O sistema 1 seria o quê? O sistema
mais fácil de ser reconhecido, o sistema que eu preciso de pouca reflexão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sou atleticano. Se alguém chega para mim e fala, olha, o Atlético é o melhor time do mundo, consequentemente, eu vou acreditar naquela pessoa com mais facilidade. Né? E aquilo ali vai confirmar muitos dos meus pensamentos que eu tenho, e eu vou cada vez mais pensar, o Atlético de fato é o melhor time do mundo. E pronto. Mas caso eu entre num debate, né, sobre, agora vamos trazer para um outro aspecto, sobre segurança pública. Né? Caso eu vá discutir segurança pública, eu acho assim, a única proposta que é suficiente, que vai solucionar a segurança pública no país é X. Se outra pessoa me confrontar essa minha ideia e apresentar Y, eu tenho que ativar o segundo sistema, o sistema 2, que é um sistema que ele gasta muito mais energia, porque eu tenho que pensar, eu tenho que trazer uma reflexão, eu tenho que mudar o meu pensamento e, consequentemente, sair da minha zona de conforto e questionar alguns dos princípios e valores que eu tenho. Né? E claro que ao longo da vida a gente usa esses dois sistemas, né? Porque ao nascer... A gente está passando por esse momento, você acha que a gente está passando por esse momento dessa ruptura agora? São vários contextos, sabe, Betão? Porque, na verdade, essa lógica ela explica muito por que nós consumimos notícias mais prazerosas para a gente. Né? Por que nós vivemos em uma bolha, ou igual o Diogo Reis mesmo diz, a câmara de eco. Sim. Porque a câmara de eco é o seguinte, eu grito e escuto. Né? O eco ele ecoa, então a informação que eu tenho é aquela que eu quero consumir, não a informação que é passada para mim. Então, a gente de fato está vivendo nesse momento de ruptura. E a gente tem algumas decisões a serem feitas. Né? Entender que esse é um processo natural e normal de toda democracia, que a gente está chegando à meia-idade, né? Agora já levando para o livro que eu estou lendo, ou talvez pensar que, na verdade, a gente não está chegando na meia-idade, a gente não está chegando numa crise, a gente está chegando na sua derrocada, que é o livro que eu lerei. Detalhe, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, uma reflexão que eu estava fazendo é que a democracia ela vai criando esses obstáculos para ver se a gente consegue amadurecer dentro dela mesmo. E quando vai dando... Quando eu estava lendo o Norberto, eu voltei a ler ele de novo, eu tive esse pensamento, que nós chegamos a um determinado momento, nesse último ponto da validade, se a gente conseguir passar desse ponto, aí nós realmente, que é o sujeito não educado, se a gente conseguir superar esse ponto agora, a gente dá um salto democrático. Né? Se a gente não conseguir superar esse ponto, a gente retrocede e volta do início de novo, reconstruindo tudo isso. Eu acho que, não sei, foi essa sensação que eu fiquei, por isso que depois eu quero ler esse livro seu também, mas eu acho que a base do pensamento dele, não sei se ele usou o Bobbio também como referência, mas talvez seria ali esse limite ali, que a gente não está conseguindo passar por essa ruptura, sabe? De pensar assim, não, agora eu preciso me envolver com essa solução, porque essa solução, e aí pode chegar nesse ponto crucial, que é a gente precisa ajudar a construir uma sociedade mais democrática ainda. E às vezes as pessoas podem pensar que isso é uma conversa fiada que a gente está fazendo aqui, mas não é, isso tudo está inserido na fake news, né, Felipe? Não, com certeza. A questão, Betão, que a grande dificuldade que a gente tem, né, saindo da Torre de Marfim, que são as discussões teóricas, e tentando trazer isso na vida prática, né, no cotidiano que nós temos, né? Não adianta a gente falar de Bobbio sem tentar trazer Bobbio para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Para as relações que eu tenho com a sociedade. Mas a grande dificuldade é descobrir se, de fato, a gente já está naquele momento de ruptura ou se isso é um obstáculo natural até que a gente ainda chegue a esse momento. Né? O grande problema da reflexão é entender, e aí, a gente já está na ruptura ou não está? Ou será que essa ruptura já aconteceu e a gente não superou? Acho que a discussão é mais essa. A dificuldade é essa. Sujeito pensar não é fácil não, gente. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral e a gente vai falar um pouquinho das instituições aí que têm sido atacadas ao longo desse período aí de quase 12 meses. Né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. O mês de outubro é marcado pelo movimento Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. E durante todo o mês, os principais monumentos da cidade ganham uma nova cor. O câncer de mama ocorre com o desenvolvimento desordenado de células alteradas na mama. Então, essas células não têm controle, elas estimulam outras a um crescimento e ali forma um tumor. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e representa cerca de 28% de novos casos a cada ano. Mas é importante lembrar que os homens também podem ter a doença. 1% dos cânceres de mama acontece nos homens, por isso os homens também têm que passar a mão na mama, né, de vez em quando, no banho. Opa, apareceu alguma coisa, eu preciso me cuidar. Existiu ano passado uma notícia que a mamografia causava câncer de mama. Definitivamente, a mamografia vai fazer o seu diagnóstico precoce. Outra coisa é o tal do desodorante antitranspirante se causa câncer. É um mito. Algumas recomendações básicas são importantes para prevenir o câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então a mensagem é que se cuide, alimente bem, viva bem e procure um médico anualmente para, se tiver alguma coisa, detectar cedo. A mamografia é feita aí após 40 anos. Se você tem parente com câncer de mama, você, principalmente mãe, irmã, a sua chance de ter é muito maior. E aí, nós ginecologistas pedimos a mamografia muito mais cedo do que os 40. De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura vai desenvolver diversas ações nas unidades básicas de saúde. A programação está no site. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com a Cultura Geral, já vamos rolar direto aqui para o Felipe. Felipe, como é que nós podemos entender esses ataques que as instituições têm sofrido? As instituições de uma forma geral, tanto as instituições de ensino, judiciais, as instituições governamentais, essa descredibilidade, a questão do voto. Como é que a gente pode compreender essa virulência toda que está vindo para cima de todos nós, né? Assim, do corpo social, né? Porque tem pessoas que querem ficar um pouco apáticas, longe dessa realidade, como se ela não estivesse acontecendo. Sim. Mas ela vai sofrer os efeitos dessa, de qualquer forma ela vai sofrer esses efeitos, né? Sim. Seja ela seja direta ou indiretamente. Indiretamente, né? Ela vai sofrer, né? E no futuro ela vai ter que parar para pensar nisso. Ela não tem como fugir dessa reflexão. Seja agora, seja no futuro. Ela vai ter que refletir sobre isso. A questão, Betão, que o debate apontado, pelo menos nesse cenário, não é de que as instituições elas não são passíveis de serem criticadas, né? A questão, quando a gente vive num ambiente democrático, hoje a gente está numa reflexão muito mais teórica, mas tentando trazer para os dias de hoje também. Porque é necessário, a basar, gente trazer esse corpo fundamental, mas a questão é o seguinte: as instituições elas merecem ser criticadas. A crítica ela tem que ser muito bem-vinda, porque a crítica ela é um processo de construção, pelo menos da nossa personalidade e também da formação daquelas instituições, para que elas possam repensar seus caminhos e apontar para novas direções que a sociedade mesmo conclama para isso, né? O problema é que várias instituições estão sendo atacadas
pelo simples fato de serem atacadas, né? É a violência que está sendo usada como instrumento para dar descredibilidade completa à instituição. Então, o exemplo da urna, né, que eu acho que já dá para ver que eu sou um defensor da urna eletrônica. Sem sombra de dúvida. O ataque à urna eletrônica não é com uma tentativa de trazer necessariamente instrumentos de melhora na urna, mas é de gerar violência, gerar desconfiança pela desconfiança. Dar aquele pingo de dúvida nas pessoas de que tudo que, aquele universo que a gente está, pode estar sendo manipulado. Né? Que vários ataques que são apresentados contra o Poder Judiciário, a mesma coisa, de pensar que a gente não tem uma justiça justa, né? Que a gente tem uma justiça que está sendo manipulada também. Então, essas instituições elas merecem especial proteção, né? Ainda que passíveis de crítica, mas porque no momento que nós legitimamos essas instituições elas têm e elas usufruem do monopólio da força, né? Porque o Poder Judiciário ele é aquele poder, por exemplo, que vai obrigar determinado cidadão a pagar uma conta, né? Eventualmente decidir para a prisão de um indivíduo que estiver cometendo uma infração, né? E eles possuem esse monopólio. No momento que nós passamos a deslegitimar, a gente passa a deslegitimar, às vezes, o monopólio da força. E, consequentemente, entender que nós, indivíduos, podemos também utilizar dessa força para contra-atacar. Aí a gente sai de um espaço democrático, né, de um espaço de um Estado de direito, onde as normas funcionam, para a gente ir para um espaço, às vezes, autoritário, ou um espaço de anarquia. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente está compartilhando. Porque muitas vezes a gente não está atacando e não está necessariamente criticando. A gente está deslegitimando. E ao deslegitimar, a gente abre uma porta para aquele monstro ali atacar a gente e pegar a gente de uma maneira muito forte. E a gente não pode deixar isso acontecer. Essa ideia de tem não sei se você pensou nisso, mas essa ideia de descredibilizar a informação também é uma forma institucionalizada de descredibilizá-la, mas ao mesmo tempo dar validade para ela, para aquilo que a gente tem vontade. Ou seja, você só vai validar aquilo que você quer que seja verdade? Você pensa dessa forma? Sim, também, sem sombra de dúvidas. Porque a questão, né, voltando agora para as fake news, é porque fake news é um ato de escolha. Né? Eu escolho consumir aquele tipo de notícia. Eu escolho confiar naquele tipo de notícia. E esse tipo de notícia alimenta. Né? Alimenta um interior seu, alimenta um pensamento, um conteúdo ali que você está nutrindo para posteriormente você validar atos de deslegitimação. Você passa a entender que é natural esse tipo de desconfiança. Né? É engraçado a gente perceber até em atos históricos, Betão, porque muitas vezes, né, os principais estados autoritários do século XX eles vieram com uma necessidade de monopólio da informação. Né? Esses estados eles se apropriaram dos meios de comunicação e passaram a fazer a verdadeira propaganda. Né? Eles não davam notícia, eles não jogavam conteúdo, mas eles faziam propaganda de atos exclusivamente bons para aquele determinado governo. A nossa situação ela se inverteu de tal modo que, com o fim do monopólio da informação e a difusão de meios de comunicação, inclusive para que o seu celular mesmo, o seu WhatsApp, o seu grupo de família seja um modo no qual você se informa, você também está trazendo um efeito quase que parecido. Mas agora não por um ato de escolha de um terceiro, né? Não por uma oposição de um Estado, mas por um ato de escolha própria. Então você escolhe consumir apenas um lado da propaganda. E, consequentemente, você permite cada vez mais um espaço para uma guinada autoritária. E esse é o problema. É não querer ter o contraponto. Nós podemos dizer que isso é um ataque também? É um ataque que o mundo inteiro tem sofrido do capital, um ataque generalizado, assim, que vem varrendo a informação. Esse ataque da informação poderia ser também um dos braços desse ataque violento? Olha, a ideia do ataque eu não sei se eu posso afirmar isso, porque um ataque você compreende que deve existir um agente
Ou vários agentes. Ou vários agentes que com uma certa intenção concreta, né, proferem aquele ataque. Né? Como se fosse aquele mestre ali que está manipulando os bonecos. Eu tenho dificuldade de afirmar isso, né? Eu costumo não acreditar. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição mundial sobre a forma como nós consumimos conteúdo, né? E de como nós damos credibilidade a determinados agentes, a determinadas instituições, a determinadas mídias, né? E que esse momento a gente precisa passar por ele. Né? Eu ainda não vejo que existe uma guinada mundial em prol, como se fosse uma manipulação geral do grande capital, que você mencionou, mas eu vejo que é um momento de muita desconfiança mútua, que a gente precisa, como sociedade, né, agora uma sociedade globalizada, superar isso. Se a gente vai conseguir ou não, aí eu não sou futurologista. Eu não sou contra o capital, não, muito pelo contrário. Não, sou não, muito a favor. Eu acho que são forças de dominação que vêm, né, a gente está sempre dialogando isso aqui. Agora, para a gente encerrar, Felipe, esse lance que rolou semana passada e tal, na Folha de São Paulo, que soltou essa coisa da robotização das informações, fake news, aquela confusão toda, e deu foi aquele alvoroço todo, né, numa campanha que já está se afunilando. Ali tem alguma coisa de insegurança, tanto de insegurança jurídica para quem sofreu o ataque, quanto para aquele que foi acusado de ter atacado também? Não, uma pergunta muito boa. Isso é muito difícil também, colocar a gente num bico de sinuca, mas a gente tem que ter isso. A questão, Betão, é o seguinte, né? O Luiz Fux, uma das primeiras declarações que ele fez, quando ele ainda era presidente do TSE, hoje não compõe a corte, inclusive, ele falou que uma eleição pode ser anulada por causa das fake news. Né? No início, a gente gerou um certo alvoroço, porque a gente imaginava que uma fake news poderia causar esse tipo de anulação. Mas o que eu entendo que o ministro quis dizer é que não era uma desinformação, mas um modo de produzir fraudulentamente uma série de notícias e disseminar isso de modo ilegal. Né? A acusação ela é muito séria. A acusação ela demonstra exatamente que existia um esquema operando através de empresas que contratavam outros operadores que compravam bancos de dados e disseminavam notícias, né, ou propaganda negativa contra determinado candidato de forma automatizada. Isso gera uma série de potenciais ilícitos eleitorais, né, que podem inclusive macular toda a eleição, todo o processo eleitoral. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que sopesar um possível ato de abuso do poder econômico, uma possível fraude, com todo também um processo de escolha do eleitor. Né? Porque de outro lado, aqueles que está sendo acusado, ele carrega consigo não apenas o seu nome e seu projeto, mas um projeto que milhões de eleitores já depositaram seu voto nele, né? E que estão ratificando esse projeto e concordam com ele. Então, esse meio campo, né, saber qual dessas dois importantes pesos na balança pode se sobressair, ele só pode ser utilizado, né, a gente só pode chegar a essa solução através do devido processo legal. Né, já tem na verdade 3 ações de investigação judicial eleitoral em curso, outras ainda podem vir, e o mais importante nesse momento, né, e é um momento no qual o TSE e todos os órgãos de controle eleitoral eles precisam se manter bastante cientes, né, bastante cientes do seu papel democrático, de que você precisa instruir todo esse processo com série de provas, né, e escutando a outra parte, escutando os acusados e formando uma convicção de que vai trazer um tipo de decisão que seja suficientemente democrática para o momento que a gente está vivendo. Né? A decisão aqui não é fácil, porque se por um lado a acusação for verdadeira, né, isso a gente está falando em tese, porque a gente não tem acesso às provas, não tem acesso aos meios, aos autos, assim, de forma completa ainda, né, porque ainda tem essa fase de instrução. Mas se a acusação for ela proceder, ela é uma acusação muito séria, porque ela macula toda a eleição. Mas, por outro lado, se ela não tiver elementos suficientes de convicção,
ela está deslegitimando votos de milhões de brasileiros que já foram depositados. E, consequentemente, a insegurança jurídica nesse processo é ainda maior. A gente estava até discutindo um outro dia que a grande questão da segurança jurídica não é só a previsibilidade, não é só que determinada pessoa cometeu um ato e a norma vai descrever aquele ato que ela vai receber uma determinada sanção. Mas a segurança jurídica também tem um aspecto de legitimidade. Né? Esse processo de escolha tem que ser legítimo. Gente, o negócio não é fácil, né? A gente vai discutindo aí, vamos até quinta-feira discutindo ao vivo, e na sexta-feira eu vou aproveitar aqui também e vou repetir o programa na sexta-feira, pedir ao Alessandro para deixar no link, o programa da urna eletrônica que nós fizemos aqui com o doutor Adriano Denardi. Eu acho que é muito importante, muito salutar a gente lutar pelas nossas instituições que precisam de cada vez mais ter credibilidade e a gente acreditar cada vez mais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Amanhã a gente vai tratar aqui sobre nutrição na terceira idade. Eu acho que é muito importante esse assunto aí para as pessoas que têm pessoas idosas em casa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.